No, no, I give up. No, 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 I give up. No, no, can't deny it. No, no, I give up. No, 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 I give up. A paz e alegria, queridos irmãos, estamos chegando aqui até vocês com mais um tema do nosso YouCat. Porém, nesta semana nós vamos dar uma pequena freada, porque nós queremos responder as várias perguntas que nos foram feitas ao longo desses dias, e essa semana vai ser dedicada para isso, antes de entrarmos no terceiro capítulo do YouCat, no qual falaremos sobre tudo, sobre o creio, aquilo que é a base da nossa fé. E nós gostaríamos hoje de responder uma pergunta da Luana. Roda a pergunta. Bom dia, Padre. Tudo bem? Padre, estava assistindo o vídeo do YouCat número 24, onde fala um pouquinho de como é formada a Bíblia, e aí me veio uma dúvida. Por que os protestantes não aceitam a nossa Bíblia? Qual a diferença entre as duas? Muito obrigada, um beijo. Vamos lá, debate pronto. A primeira diferença que existe entre a Bíblia católica e a Bíblia evangélica é que na Bíblia católica nós temos 73 livros, na Bíblia evangélica protestante são 66 livros. No Novo Testamento são exatamente iguais, 27 livros, 27 livros. E a Bíblia evangélica ela tem 7 livros a menos que se encontram no Antigo Testamento, que nós temos a mais. Quais são esses livros? Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus e alguns trechos de Esther e Daniel. Então é isso que temos de diferença. Aí o que nos coloca é por que existe esta diferença? Esses 7 livros a mais são chamados livros deuterocanônicos. E por que elas não entraram no cânon da Bíblia protestante? Uma coisa interessante, que esses livros, no primeiro tempo da fé cristã, praticamente uma coisa importante, que todos esses livros do Antigo Testamento foram escritos em hebraico. E esses 7 livros, eles são escritos em grego. Por quê? Porque na época também é importante entender que também todo o Novo Testamento foi escrito em grego. O grego seria uma espécie do inglês hoje, né? Todo mundo sabia falar, era a língua para se comunicar com o mundo. E uma coisa interessante é que no cânon também dos saduceus, dos fariseus, existia diferença e estavam sendo formados. Por exemplo, os saduceus, eles consideram a Bíblia somente os 5 primeiros livros, né, que é a Torá. Os fariseus acrescentam os profetas, eles acreditam nos profetas, mas o cânon não era fechado. E existia uma diferença, que era a Bíblia palestinense ou esdrina e a Bíblia de Alexandrina, que é a dos 70, que é chamada também Septuaginta. E essa Bíblia da Alexandrina também era uma tradução dessa Bíblia palestinense que existia 500 anos antes de Cristo, e essa de Alexandria existia 300 anos antes de Cristo, e ali estava sendo formado um cânon, e esses livros que citados entraram numa segunda lista, por isso chamados deuterocanônicos, e eram escritos em grego. E aqui os protestantes não aceitaram, não acolheram esses livros como verdade revelada, mas isso também foi um processo para os protestantes. Aí, vamos aceitar, não vamos aceitar? E uma coisa interessante que me vem na cabeça é o fato que eles aceitaram aquilo que a igreja determinou como canônico no Novo Testamento, mas não aceitaram aquilo que a igreja determinou como canônico no Antigo Testamento. Então eles foram historiar, eles voltaram na história, como se a igreja católica, por isso que houve a separação, e aqui o protesto, por isso o protestantismo, porque eles protestaram contra a igreja de Cristo, como se ela estivesse defraudando aquilo que era a origem dos primeiros cristãos, a origem da fé cristã. E eles fizeram a historicidade e viram
exatamente isso. E por isso eles declararam que estes livros não eram livros canônicos para o protestantismo. Mas por que nós, então, aí nos colocamos a pergunta, então por que os católicos acreditam se são livros diferenciados, língua diferente, é uma segunda lista? Porque o próprio Jesus e os próprios apóstolos citaram textos dessa Bíblia de Alexandrina. Dou um exemplo, que nesse livro, que se você também, a gente vai colocar na descrição o link desse livro, que se chama As Dúvidas da Religião, aqui nesse livro diz que Jesus e os apóstolos citam aproximadamente 350 vezes o Antigo Testamento da Bíblia de Alexandrina ou da Septuaginta. Dá para entender? Então, poxa, mais de 300 vezes. E é por isso que nós acreditamos que a igreja declarou que esses livros, esses 7 livros, eram livros revelados, eram palavra de Deus, eram inspirados por Deus, eram inspirados pelo Espírito Santo. E isso foi confirmado no concílio em Roma, em 382, em Hipona, 393, que é o concílio feito por Santo Agostinho, Cartago, 397, e depois no concílio de Trento, o cânon foi realmente todo fechado e concluído. Mas espero que tenha ficado claro para cada um de vocês. Se eventualmente ainda tem dúvidas, estamos aqui à disposição para estar respondendo. Que Deus vos abençoe e até mais.